Oi meninas, vim gravar esse vídeo pra contar pra vocês o porquê que eu escolhi o parto domiciliar. Quando eu engravidei da Sofia em 2014, eu tinha 23 anos, mãe de primeira viagem, não sabia nada, de nada, sobre parto, amamentação, nunca tinha pegado um recém-nascido no colo, porque eu sou filha única, não tenho irmãos, a nossa família é muito pequena, não tinha contato com outras crianças, né? Então eu saí pesquisando e lendo tudo que eu podia sobre parto. O histórico das mulheres da minha família foram de partos normais, então a cesárea pra mim nunca foi uma opção, assim. Nunca desejei ter uma cesárea, sempre foi o parto normal. E ali, naquela época, eu já comecei a estudar sobre parto normal, né, como que acontecia, o que que era, amamentação, cuidados com recém-nascido e tudo mais. E depois desses estudos, que eu fui perceber que o parto normal que a minha mãe teve, que a minha avó teve, que a minha tia teve, não foi tão normal assim como a gente pensa. Na verdade, foram partos cheios de violência obstétrica e procedimentos totalmente desnecessários. E ali foi um momento de grande disruptura, assim, porque eu vi que aquilo que elas passaram não era necessário e eu queria fugir disso. E foi ali que eu descobri o movimento da humanização do parto e o parto domiciliar. Eu me apaixonei pelo tema, pesquisava muito sobre parto domiciliar, sobre a segurança do parto domiciliar, quais que eram as mulheres que poderiam ter um parto domiciliar, quem que atendia esse tipo de parto. Eu me apaixonei pelo tema literalmente e dentro de mim eu já tinha aquela certeza de que eu queria vivenciar essa experiência, de que eu queria ter um parto domiciliar. Mas eu encontrei algumas barreiras pelo caminho. O primeiro deles foi o valor. Não é um atendimento barato e eu nunca vi até hoje um plano de saúde que cubra um parto domiciliar. Então essa foi minha primeira barreira, a questão financeira. A segunda barreira era encontrar uma equipe que eu realmente confiasse e que tivesse uma boa indicação. E a terceira barreira, que era a que eu considerava mais difícil, era convencer a minha família de que o parto domiciliar era a melhor opção. Convencer meu marido, que estaria lá comigo no dia, e os meus pais. Porque a gente morava na casa dos meus pais ainda, o parto iria acontecer na casa deles, então a gente precisava dar meio que a aprovação deles pra isso, né? A experiência de parto não seria tão boa se eu não tivesse a aprovação deles, porque imagina só, você tá num ambiente de parto em que as pessoas da sua família estão completamente inseguras, com medo, isso atrapalha todo o andamento do parto. E aí, com todas essas dificuldades, eu guardei esse desejo pra mim, e eu falei assim, não, vou ter o meu parto normal no hospital, e me preparei pra seguir este caminho. Conforme eu fui indo nas consultas de pré-natal, eu mudei de médico umas 3 vezes, até achar um que eu achei que iria fazer o meu parto normal. E esse médico, ele era aquele típico médico engraçadão, sabe? Ele era muito receptivo, ele era muito alegre, contagiante, então a consulta com ele era sempre muito legal. Só que toda vez que a gente falava sobre parto, ele falava que ele fazia parto normal, que ele apoiava o parto normal, mas nunca entrava em detalhes sobre o parto, né? De como iria acontecer e tudo mais. Cada consulta que eu ia com ele, que ele não explanava sobre o parto normal, aumentava mais ainda o meu medo de quando chegasse no dia, ele me levasse pra uma cesárea, ou ele fizesse intervenções que não fossem necessárias, como, por exemplo, uma episiotomia, estourar uma bolsa sem necessidade. Então, o meu medo do parto, ele foi aumentando. A cada consulta, ele ia aumentando mais. Consulta de plano de saúde é aquela coisa, você vai, eles te pesam, afere a pressão, vê a medida da altura uterina, isso quando fazem, tá? Já atendi pacientes que nem isso aqui eles faziam. O médico vai olhar o seu ganho de peso e vai pedir exame. E ele olha o seu exame assim, 1 minuto ele olha seu exame e pronto. Então, com 5 minutos de consulta, você não consegue conversar com o médico sobre essas particularidades. Até que em uma consulta com 35 semanas, ele fez um exame de toque. Eu sei que não precisaria. Na época eu sabia, mas eu não tive voz, não tive força pra falar, olha, eu não quero que faça. E ele falou a seguinte frase pra mim. Eu fiz o exame de toque e eu não estou vendo nenhum indício para parto normal. É melhor a gente já ir pensando em agendar uma cesárea. Com 35 semanas. Eu não tinha indícios de parto normal. Era melhor agendar uma cesárea. Eu saí do consultório, assim, enlouquecida. Porque eu falei, não, eu não vou continuar com esse médico, porque ele vai me levar pra uma cesárea. Eu não quero, eu não vou, com 35 semanas. Chega a ser um absurdo o médico te falar que com 35 semanas você não tem indícios pro parto normal. Sendo que a gente pode esperar essa gestação até 41 semanas. E se você contratar uma equipe para atender o seu parto, tem equipes que esperam até 42 semanas.
é um prazo seguro. Eu saí de lá decidida a não voltar mais, a não passar mais com esse médico. Eu ainda não sabia o que eu ia fazer, mas eu saí decidida a não ter o parto com ele. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito longo. E se você tem alguma curiosidade sobre o parto domiciliar, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar outros vídeos falando sobre esse meu relato do parto domiciliar.